Olá, muito boa tarde a você, produtor rural, que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins ao vivo e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético, é para o mercado. Então a gente vai saber um pouco mais sobre as movimentações nesta quinta-feira do mercado internacional, também saber como anda o comportamento aqui no mercado interno de açúcar e etanol. Então, para saber sobre essas informações, vamos falar ao vivo com Maurício Murucci, analista de mercado das safras e mercado. Maurício, boa tarde. Muito boa tarde, Jonathan. Muito boa tarde, espectadores do Notícias Agrícolas. Boa tarde, Maurício. Bom, queria saber hoje, né, da movimentação do mercado do açúcar, né? A gente teve aí algumas oscilações nesse finalzinho de semana, algumas quedas, né? Queria entender um pouco melhor sobre essas perdas do mercado, Maurício, nesse encerramento de semana. O que está acontecendo por lá? Tá, basicamente o açúcar em Nova York está reagindo em função de uma combinação de dois vetores, né? Os fundamentos do mercado de açúcar, né? E uma conjuntura macro internacional que está novamente deteriorada. Ou as perspectivas dela. Os fundamentos, ao lado dos fundamentos, nós temos o Centro-Sul aí, não apenas na iminência ou na proximidade da nova safra. Na verdade, a nova safra foi antecipada ainda em fevereiro, tá? Então, em fevereiro foram moídas, somente no Centro-Sul, né, que o Nordeste está no fim da sua temporada, 1 milhão de toneladas de cana no Centro-Sul, tá? Uhum. Agora, em março, a expectativa das safras de mercado é que se processem, tá, de 3 a 5 milhões de toneladas. Tá? E março e abril, que é onde inicia o calendário oficial, né, oficialmente inicia, abril vai ser marcado com uma moagem de 8 a 10 milhões de toneladas. Então, se a gente for olhar estritamente, manter aquele rigor acadêmico assim sobre o calendário de safra, a gente vai ver que a safra inicia um salto produtivo de 8 a 10 milhões de toneladas, né, por mês. Ela já inicia assim. Mas, na verdade, se a gente for ver, foi uma antecipação feita em fevereiro com 1 milhão de toneladas, março de 3 a 5 milhões, que nós não temos os dados fechados da segunda metade, né, só da primeira. Então, o cenário é esse, forte antecipação de safra, aumento na disponibilidade de oferta e preços reagindo pelo lado dos fundamentos, tudo dentro de um padrão que já se conhece. Abrindo um rápido parêntese, comprova essa afirmação o fato do contrato driver na Bolsa de Nova York ter buscado e depois cruzado de baixo para cima, né, num vetor negativo, a média móvel exponencial de 100 dias. Tá? Então são movimentos muito típicos. Só concluindo rapidinho, o contrato driver em Nova York, em períodos de entre-safra, tá, do Centro-Sul, tende a oscilar acima da média móvel exponencial de 100 dias. E em períodos de entrada de safra, né, e de ápice de temporada, oscila abaixo. E exatamente no final da entre-safra para o início da temporada nova é que a linha de preço cruza a média de 100 dias. Então isso aí é um movimento clássico, característico, sazonal, né? E aconteceu agora, aí nessa última semana de março, né? Deu um movimento muito clássico de mercado em função da sazonalidade. Com certeza. Maurício, em relação ao planejamento das usinas, né? Você falou dessa antecipação da safra que a gente já estava acompanhando aí, né? E agora se confirma conforme as informações de vocês, né? Como é que está o planejamento das usinas? Essa antecipação, ela é geral no Centro-Sul do Brasil? Ainda algumas usinas elas vão, ao longo das próximas semanas, iniciando aí as atividades e o mix aí. Teve alguma modificação naquilo que a gente já conversava nas últimas semanas? Não, modificação não, é um movimento gradual, tá? Mas um movimento gradual, eu diria, numa escala grande, tá? A gente não tem 2 ou 3 usinas no Centro-Sul. Nós temos dezenas já moendo, tá? Os dados, o relatório da Única até ele detalha a quantidade de usinas que está sendo que estão para entrar em atividade, quantas já entraram, né? Dá para dizer que é um movimento, né, gradual, porque elas não entram todas de uma vez só, as 200
Safra passada, o Centro-Sul tem 400 usinas, tá? Possui a capacidade instalada de 450 usinas. Mas na safra anterior, em atividade, houveram apenas 250 usinas, né? Menos de 300. Então elas não entram de uma vez só, né? mas elas vão entrando numa graduação bem elevada nesse sentido, né? Então a entre-safra é antecipada sim, numa escala grande sim, mas não em sua totalidade. O mix de produção, ele é bem característico, tá? No início de safra, por uma questão de botânica da cana-de-açúcar mesmo, sabe, uma questão mais técnica, assim, não é mais de mercado, ela acaba sendo mais propensa, aquela cana de início de safra, à fabricação do etanol. Então, por isso que o mix, ele geralmente ele tende a se aproximar ou até superar um pouco 70% nas primeiras 3 quinzenas assim da temporada, tá? O mix médio, que foi os dados que a Única trouxe agora. O primeira quinzena de março, 69%, tá? Em outros momentos nós tivemos a média geral desse período é 70%, tá? Às vezes a gente tem 71, 72, 73, que nem agora 69, então ele busca esse referencial de 70, mas não quer dizer que a safra inteira vai ser assim, até porque ainda em junho do ano passado, nós tínhamos aí, né, início das fixações da safra que vai começar agora em abril. Começou agora pelo calendário, né? Ainda em junho do ano passado. Em janeiro tínhamos ali já 26 milhões de toneladas fixadas, né, praticamente a safra inteira. Recorde. O recorde em janeiro desse ano. O recorde do anterior era 12 milhões no final de fevereiro, quase entrando em março, né? Recorde do ano anterior. Agora recorde de janeiro, 26 milhões fixados. Então isso já demonstra que a safra está muito fixada no VHP. Assim como a safra passada foi, e assim como a safra posterior a 22, 23, lembrando que a gente está começando a 21, 22, né? Mas a safra posterior, 22, 23, já está mais da metade vendida também em VHP. Então, apesar do mix estar em 69% para o etanol hidratado não, para o etanol de modo geral, a safra é mais voltada em peso, eu não diria com mix maior para o açúcar, tá? Mas ele bem menos concentrado para o etanol, tá? Então esse nível de mix que a gente está vendo de 69%, daqui para frente ele vai diminuir cada vez mais, tá? Não vai ser mantido. Até porque as usinas estão muito contratadas em VHP, elas têm muito produto para embarcar. Como eu disse agora há pouquinho, não só dessa safra aqui, mas da safra que vem também. Então, a tendência já está dada, apesar desse iniciozinho de safra ser meio assim, né? Meio voltado ao etanol. Sim. Maurício, vamos falar um pouco em relação à demanda, né? Essa semana aí teve bastante informação lá de fora repercutindo em relação a isso, né? A gente tem aqui no Brasil hoje, em alguns estados, um isolamento voltando para uma fase mais restritiva, né? E lá fora também, principalmente na Europa, fala-se uma terceira onda, né, de contaminações do coronavírus, apesar dos esforços de vacinação aí, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, né? Como é que o mercado lá fora está repercutindo isso? Nessa semana que a gente teve quedas consecutivas, né, na Bolsa de Nova York para o açúcar. Tá, para o açúcar a questão da demanda aí é negativa, tá? Como eu falei agora no início da nossa conversa, o açúcar está em queda por 2 vetores. O primeiro é fundamental e o outro é macro, né? E aí o macro já entra aí nessa tua afirmação aí. Tem a terceira onda, tem um risco. A França, a Alemanha e a Itália já afirmaram que pretendem adotar medidas de lockdown, né? Como você falou, alguns países já têm adotado também. E isso bate negativamente na demanda. Lockdown bate na demanda, tá? Querendo ou não. O detalhe é que essa revisão negativa da perspectiva macro, tá? A gente está falando de macroeconomia internacional, tá? Essa leitura negativa da perspectiva macro acontece exatamente no mesmo momento que a safra de cana inicia, né, no Centro-Sul. Sim. Alô? Sim. Ah, tá. Que a safra de cana inicia no Centro-Sul. Então, é pelos dois lados. A oferta aumenta, ao mesmo tempo que a perspectiva de demanda diminui. E aí se cria um cenário duplamente pressionado, né? Duplamente pressionado nesse sentido, Com certeza. pela negatividade dos preços.
E depois tem uma problemática da demanda do etanol, né? Que eu acho que é a tua próxima pergunta, não sei. Exatamente. Exatamente isso, Maurício. Pode seguir. Então, o etanol é o seguinte, a grande polêmica do mercado está no etanol, tá? Por quê? Lá no início de março, ele chegou a cair mais ou menos 30% a 34%, dependendo da região, tá? Em São Paulo, estou falando do centro-sul ali, tá? Caiu 30% a 34%. Agora, na última semana de março, ele recuperou parte desse movimento, pelo menos uns 10 a 15 pontos percentuais ele recuperou. Ele voltou a subir. Tá? Um dos movimentos que explica essa alta, mas não explica toda ela, explica, digamos, mais ou menos um terço, tá? do peso assim, da explicação. Né? O que explica essa alta no etanol? Um terço da explicação se vem pela compra das distribuidoras que ficaram com estoques baixos. Tá? Por que elas ficaram com estoques baixos? Porque quando o preço estava caindo lá no início de março, elas compraram um pouco, esperando que ele caísse cada vez mais, né? Esse era o objetivo das distribuidoras. Tá? E isso é uma jogada de mercado, isso é uma lógica de mercado. Tem muito a ver com aquela teoria dos jogos que a gente aprende, que é uma disciplina que quando a gente faz o curso de economia, uma das disciplinas lá é a teoria dos jogos para a gente entender a movimentação de cada agente do mercado, faz parte disso aí. Tudo bem, aí então elas compraram um pouco para o preço cair bastante, ficaram com estoques baixos, agora elas vêm comprando e o preço reage. Tá? Isso aí explica parte do movimento. Mas o que não explica uma alta tão grande assim é o seguinte, a demanda do etanol já se encontrava fraca desde fevereiro, até mesmo para os padrões da pandemia. Tá? A pandemia estourou no Brasil em abril do ano passado, vai fazer um ano, tá? Quando começaram as medidas de lockdown, aquela coisa toda. Então, lá no ano passado, a gente saiu de um padrão de demanda mensal de hidratado média no Centro-Sul, da faixa oscilava entre 1,85 a 2 bilhões de litros por mês de hidratado no Centro-Sul, tá? Momentos de demanda pequena era 1,85 bi. Demanda alta superava 2 bi, né, 2,05. Aí veio a pandemia, derrubou esse padrão de demanda para uma faixa de 1,65 a 1,75, tá? Isso foi um padrão da pandemia, tá? Isso estou falando do padrão da pandemia do ano passado, tá? Ficou nesse intervalo, ficou uma nova realidade. Sim. Né? Um novo normal, digamos assim, né? Que nem a China tem o novo normal de crescimento deles lá no PIB, a gente tem o nosso novo normal na demanda do etanol. O problema é o seguinte, o problema é que em fevereiro isso falando lá de 2020, tá? Fevereiro de 2021 agora veio uma demanda de 1,53 bilhão de litros. Ou seja, isso é baixo até daquele ápice da pandemia, lá do ano passado. Tá? É baixo até para os padrões do novo normal da pandemia. Isso em fevereiro. Agora em março, os dados da Única trouxeram uma demanda ali de pouco mais de 800 milhões de litros de hidratado, que se a gente simplesmente projetar para o mês inteiro, porque a gente tem a primeira metade, vai dar 1,55 bi. Tá? Isso se a segunda quinzena de março tiver o mesmo padrão de demanda da primeira, o que não vai ter. Porque na segunda quinzena de março é que houveram o endurecimento das medidas de afastamento social. Né? Mas eu estou jogando um padrão igual para a gente ter uma ideia. 1,55 bi também é muito baixo. É um pouquinho melhor que fevereiro, 1,53, mas ainda assim é lá no chão o negócio, tá? A demanda. Isso não explica por que os preços estão subindo. Aí onde é que a gente vai encontrar uma explicação? Na narrativa que se constrói no mercado de que a safra nova agora vai ter uma quebra, tá? E isso está geral, tá todo mundo dizendo que vai ter uma quebra. Temos alguns organismos, eu não vou dizer o nome de ninguém, não é o meu objetivo aqui, né? Mas tem gente dizendo 575 milhões de toneladas de cana no Centro-Sul, tá? 575 milhões. Se a gente pegar os dados da Única, até fim de janeiro, porque a safra nova começou a ser antecipada em fevereiro, se a gente pegar o acumulado até o fim de janeiro, deu 597 milhões. Tá? Claro que pelo calendário a gente vai pegar todos esses volumes que eu falei, vai superar 600 milhões, né? Aí o modelo fica mais estressado ainda, né? Porque daí a gente vai ver um Centro-Sul com mais de 600 milhões de toneladas de cana, né?
Sim, muito E o ano oferta. passado a única falava que ia ser 595 milhões. Então eles também erraram, porque se a gente for pegar o calendário mesmo, rígido, vai dar mais de 600 milhões. Se a gente for considerar o calendário ali de até o fim de janeiro, que a gente sabe que a safra foi antecipada em janeiro, a cana antecipada vai ser contabilizada na safra nova, né, querendo ou não, mas a gente sabe que é antecipação. Ainda assim, se a gente for pegar janeiro, for flexível, vai pegar 597, acima do que a única comentou lá no ano passado. Então, assim, a safra cresce, mas agora está se construindo uma narrativa que a safra vai quebrar. A única também tem dito que a safra vai quebrar, que teve seca no ano passado, né? Então tem tudo isso aí acontecendo. Não é só a única, muita gente está dizendo, tá? E não é só consultoria concorrente a safras de mercado, existem bancos dizendo isso também. Então está geral, existem veículos de mídia especializada comentando isso aí, na verdade eles só reportam, né? O que que nós observamos? Nós observamos um Centro-Sul, Jonathan, aí que está a polêmica do mercado, tá? Uhum. Nós não observamos essa realidade, não, tá? Nós observamos uma realidade com canaviais com taxa de renovação acima da média histórica, tá? Se a gente for pegar os últimos anos aí, 14% de taxa de renovação, 12%, a média histórica é 9 a 10%, tá? Às vezes 8%. E a gente pega as duas últimas safras aí de 12% a 14%. Lembrando que um canavial renoviado, canavial de 5 anos, rende 60 toneladas por hectare, e um canavial de 1 ano e meio renovado rende 120 para mais que dobra. Então nós temos taxas acima de renovação que mais que dobra a produtividade. Nós tivemos a última entre-safra, tá? A última entre-safra de cana, com chuvas regulares, desde novembro do ano passado até agora fim de janeiro, início de fevereiro, tá? Chuvas regulares que beneficiam o desenvolvimento dos canaviais. Na safra passada foi a mesma coisa, entre a safra passada. Então, aí o que se dizia nos relatórios? Lá em junho do ano passado, maio do ano passado, julho do ano passado, se dizia, tem uma seca no Centro-Sul, não está chovendo no Centro-Sul. Mas é claro, é o período de baixa temporada de chuvas. E não fazia sentido dizer que a safra ia quebrar por conta disso aí, que estava chovendo pouco na baixa temporada de chuvas. É muito óbvio, mas era o que se via nos relatórios setoriais, tá? E nós alertávamos disso aí, né? Agora, esse mesmo argumento está sendo utilizado agora, de que choveu pouco lá no ano passado, para dizer que a safra vai quebrar. E aí, a gente pega os índices aí do que o IMET calcula, né, mostram uma temporada chuvosa. A gente pega os dados da Conab, que mostram a taxa de renovação, mostram renovações acima da média. Então, da onde que veio essa quebra na safra? O único argumento que sustenta essa quebra na safra é dizer que choveu pouco no ano passado durante a baixa temporada de chuvas, que é uma falácia, porque a baixa temporada de chuvas chove pouco mesmo. E é importante lembrar o seguinte, Jonathan, para finalizar o raciocínio aqui, não tomar muito tempo, as usinas do Centro-Sul são formadas por grandes grupos, tá? Não existe mais a figura do pequeno produtor rural, quer dizer, nunca existiu, né, historicamente. Mas a cultura do canavial ela é pertencente a grandes grupos sucalcoleiros, alguns até internacionais, tá? E esse pessoal, essa galera, eles têm dinheiro, é muito óbvio isso que eu estou falando, tem capital para investir em irrigação mecanizada. Para que serve a irrigação mecanizada? Para corrigir umidade no solo lá no momento da estação chuvosa baixa, né? Que é geralmente de maio até outubro, tá? E é uma estação chuvosa baixa, não quer dizer que é seca, que não chova nada. Ela chove menos, mas ainda assim chove. E mesmo que chova menos, como eu disse, os grupos são grandes, capitalizados, eles podem investir em irrigação mecanizada para corrigir o solo. Então isso é outro argumento que desconstrói essa narrativa de seca no Centro-Sul, para a cana, né? Agora, se a gente pegar, vocês cobrem bastante a soja aí no Notícias Agrícolas, né, que eu vejo. Se a gente pegar, puxar, botar a soja no meio dessa jogada, o que aconteceu com a soja? A soja teve plantio atrasado, agora de novembro até mais ou menos janeiro, né?
Por que ela teve plantio atrasado? Por conta das chuvas no centro-oeste e no centro-sul, que choveu bastante. E é o que a gente tem dito, as chuvas do centro-sul e do centro-oeste que atrasaram o plantio de soja foram as mesmas chuvas que beneficiaram o desenvolvimento dos canaviais no centro-sul, no mesmo período, né? Até é por isso que tem esse risco aí, porque a soja com plantio atrasado, colheita atrasada, e embarque atrasado vai coincidir com os embarques do açúcar, que eu comentei no início da entrevista, que tá aí altamente, em termos recordes de contratação. Né? Uhum. Então é isso, mas acontece o seguinte, não interessa o que as safras do mercado ou o analista das safras do mercado acredita ou não acredita. A narrativa está sendo construída de que houve uma seca no Centro-Sul. Tá? O que acontece? Essa narrativa está fundamentando alta nos preços. Se essa seca aconteceu ou não, é outra história. Mas a narrativa está aí. E ela está fundamentando alta nos preços. Agora, lá no fim desse ano, quer dizer, lá no fim do primeiro trimestre do ano que vem, 2022, quando essa safra estiver no fim da contabilidade, a gente vai ver que a gente vai ter um patamar de 600 milhões de toneladas. Mas aí tudo já passou, o preço já passou, o preço já foi formado, a alta já foi formada, né? E outro detalhezinho, só para fechar aqui essa questão. Se houvesse um real risco de quebra no Centro-Sul, o Centro-Sul com nível de contratação de VHP formado desde o ano passado, para essa safra inteira que vai começar e para a safra que vem também, por que Nova York não estaria subindo? E, na verdade, ela está caindo, foi o que a gente comentou agora, né? Se tivesse uma quebra de safra, imagina, de 600 milhões de toneladas para 575, imagina o estrondo que isso ia ser no mercado. Se tivesse essa queda, fosse real isso aí, se isso fosse uma condição real no mercado, Nova York estaria caindo do jeito que está, com o contrato driver lá caindo de 17,50 para 14,70. O que estaria acontecendo com Nova York? Né? Se tivesse uma quebra no Centro-Sul, Nova York estaria caindo nesse nível se a principal região do maior produtor internacional de açúcar, que se encontra em níveis de contratações recordes históricas, tivesse numa quebra nessa magnitude, Nova York estaria caindo? Com esse pessoal todo comprado em açúcar, com o risco de não receber, digamos assim, não receber esses carregamentos? Nova York ia estar em queda? Nova York ia estar em 20 centavos de dólar por libra-peso. Bem mais se tivesse esse nível de queda. Claro, e agora tem 14,70, indo para 14, né? Nova York estaria lá para 20 centavos se tivesse essa quebra aí. Mas aí, como eu disse, a narrativa é uma coisa e a realidade é outra. Só que essa narrativa vai ser desconstruída só com o tempo, né? Quando chegar o fim da safra que vem e realmente foi contabilizado aqui um volume maior, que a gente... Mas daí ninguém vai lembrar o que se falava um ano atrás, né? A gente não está aqui, né, Jonathan, conversando sobre o que se falava o ano passado. A gente está se conversando sobre o que se fala para frente. Então, tem essas peculiaridades no mercado, né? Sim, Maurício, vamos acompanhar aí de perto, né, todas essas movimentações. Claro, a safra tendo início agora neste mês de abril, né, hoje exatamente 1º de abril, né, então durante todo esse ano a gente, claro, vai acompanhar aí de perto essa situação e trazer as melhores informações com certeza. Maurício, muito obrigado pelas suas informações e vamos continuar acompanhando tudo isso então junto com a Safras e Mercado, tá bom? Claro que agradeço aí. Desculpa ter falado demais, extrapolado o tempo aí. Imagina. Você trouxe aí informações bastante importantes, claro, né, que auxiliam aí, né, a gente a ter um cenário melhor de mercado e, claro, vamos acompanhar aí, como você mesmo disse, durante esse ano, trazendo as informações, né, de como o mercado repercutiu exatamente nesse início de safra, lá no final a gente apontando, né, o que aconteceu. Só para finalizar rapidinho, seria interessante trazer alguém que defende o outro lado também da moeda, né? Defende o lado da seca. Seria interessante trazer alguém para fazer um contraponto assim e enriquecer ainda mais esse debate, né? Com certeza. Vamos agendar aqui já e trazer todas essas informações de uma forma bastante completa. Maurício, obrigado pelas suas informações, claro. Então, e seguimos aí acompanhando todas essas movimentações.
De nada, e fica o desafio aí. Um abraço, tá, Jonathan? Um abraço, Maurício. Bom, seguimos aqui com a nossa programação no Notícias Agrícolas, né? Falamos com o Maurício Murucci, mas daqui a pouco tem muito mais boletim ao vivo para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.